Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, vamos falar a respeito de amor. E nós continuamos as nossas reflexões no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 5, versos 43 a 48 dizem assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre maus e sobre bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Nesse texto, o Senhor nos convida ao desafio de amar. É muito interessante que, no contexto em que esse texto foi escrito, Jesus está se opondo à interpretação que os rabinos, que os doutores da lei, que os fariseus deram acerca da própria lei. E com isso acabaram deturpando o sentido da lei, da revelação de Deus. A lei dizia, por isso que Jesus começa dizendo: ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. E se eu disser para vocês que no texto da lei não consta odeie o seu inimigo? Infelizmente, esses acréscimos, eles foram introduzidos nos ensinamentos rabínicos como se fossem uma interpretação genuína da lei. E Jesus vai aqui desconstruindo esta visão acerca do amor. Então Jesus disse: não, nós precisamos amar os nossos inimigos, os nossos amigos, e orar por aqueles que nos perseguem. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós veremos esse mandamento em Levíticos capítulo 19 e Êxodo capítulo 23. Então, esse acréscimo para odiar os inimigos foi, na verdade, uma interpretação que os doutores da lei tiveram, como se isso estivesse no sentido do mandamento de Deus. Mas é muito interessante que nunca foi essa a proposta, e é isso que Jesus está deixando claro aqui. Ele vai citar, inclusive, que o amor verdadeiro não se revela quando nós amamos quem nos ama. O desafio de amar está em amar como Deus ama. Deus ama pessoas pouco amáveis, como eu e como você. Para Jesus, amor não é simplesmente um discurso, não se resume às palavras. Amor é, antes de tudo, atitude. Porque veja, no exemplo do próprio Deus, em João 3, capítulo 16, está escrito que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus amou pessoas do mundo inteiro e se entregou, ou seja, entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Então, o amor de Deus o levou a demonstrar, por meio de atitudes, esse amor. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Jesus vai tocar na ferida, vai nos convidar a uma reflexão a respeito do que é o amor nos padrões do céu. E veja, o Sermão do Monte é, na verdade, um convite a refletirmos a respeito daquele que é o padrão de um cidadão do céu. E Jesus vai dizer que proveito teria ou que diferença nós representaríamos se amássemos como os gentios, ou seja, se amássemos apenas quem nos ama, se abençoássemos apenas quem nos abençoa. O desafio de amar está em irmos para além daquilo que é óbvio. Retribuir amor com amor é relativamente mais simples e compreensível.
O desafio mesmo e o convite de Deus para os seus filhos é responder o mal, responder às ofensas, responder à perseguição com amor e oração. Eu sei, isso parece ser difícil em determinadas situações, mas é esse o convite, o chamado de Deus para nós. E Deus usa o seu próprio exemplo, quando ele cita aquilo que na teologia nós chamamos de graça comum, ou seja, a graça de Deus, aquilo que Deus provê para justos e injustos. Ele diz: o sol nasce para justos e injustos. A chuva abençoa justos e injustos. Assim como Deus age de maneira benevolente, até mesmo em relação àqueles que não buscam, aqueles que são contra Ele, nós devemos agir por amor. Então, fica-nos algumas lições importantes nesse texto para nossa reflexão, nisso que eu tenho chamado de o desafio de amar. Em primeiro lugar, o texto nos apresenta uma ordem, verso 44. Ao invés de odiar os amigos, como os inimigos, como era o ensino dos rabinos, nós devemos amá-los e orar por eles. Veja, esse não é um conselho de Jesus. Essa é uma ordem de Jesus. Primeiro, ele diz: esse foi o ensinamento passado para vocês. Eu, porém, vos digo. Esta é uma afirmação. Em terceiro lugar, em segundo lugar, melhor dizendo, no verso 2, nós percebemos uma condição. Veja, Jesus apresenta o amor e a oração por aqueles que nos percebem como sendo uma característica relacionada à nossa filiação. Com isso, Jesus está demonstrando que, se nós quisermos sermos identificados como filhos de Deus, nós devemos retribuir o mal com o bem. Veja que essa é uma característica do Filho de Deus. É o que se espera de um verdadeiro Filho de Deus. Não odiar os inimigos simplesmente. Não fazer aquilo que é mais fácil, mais óbvio. Mas o desafio de amar consiste em amar pessoas pouco ou não amáveis. Porque é assim que Deus nos ama. Em terceiro lugar, além de uma ordem, uma condição, nós percebemos também uma recompensa. Versos 46 e 47. Amar os iguais é nos nivelar aos publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos e eles eram vistos nos tempos de Jesus como sendo pecadores. E aí Jesus vai dizer: amar as pessoas que nos amam é agir exatamente como aquelas pessoas que são reconhecidas como pecadoras. Cumprimentar pessoas que nos cumprimentam é fazer exatamente aquilo que os gentios, ou seja, que os não-judeus, aqueles que estão fora da aliança, fazem. Para recebermos a recompensa de Deus, nós precisamos ir para além da justiça que o mundo ensina. Nós precisamos demonstrar que nós somos, antes de cidadãos do mundo, nós somos cidadãos do céu. Portanto, há uma recompensa de Deus para agirmos na terra, no mundo, como cidadãos dos céus. Por fim, o nosso texto termina com um grande desafio, verso 48, que é o que eu tenho chamado de desafio de amar. Em vez de imitar os publicanos e os gentios, nós devemos imitar a Deus. Certa vez, alguém me procurou e disse: pastor, eu estou com muito ódio de determinada pessoa. E aí eu fui aconselhando, dizendo que isso não era bom. Não era bom para ele, não era bom para a pessoa e não era bom para o relacionamento, né, desse irmão para com Deus, porque nós precisamos amar aqueles que nos perseguem. E foi então que a pessoa sacou, né, uma justificativa bíblica para desfilar o seu ódio. E ela usou um daqueles salmos de Davi, aqueles salmos imprecatórios,
que são salmos onde Davi vai revelando, né, todo o seu desejo de que Deus retribua os seus inimigos com violência, como o Davi tem recebido, né? E aí ele vai assim sendo muito duro naquele salmo. Eu ouvi atentamente e disse para aquele irmão, na verdade era uma irmã: você é discípulo de Davi ou discípulo de Jesus? Porque veja, se por um lado os salmos imprecatórios, né, eles fizeram parte da história do povo de Deus ao longo de muito tempo, aquele que é a consumação da lei de Deus nos diz para amar os nossos inimigos. É esse o desafio que nos está sendo proposto. Antes de ser um discípulo de Davi, eu prefiro, disse a ela, ser discípulo de Jesus e responder às ofensas com oração. Esse é o desafio de Deus para nós. O desafio de amarmos pessoas pouco amáveis. E eu sei, nós convivemos todos os dias com pessoas difíceis. E isso inclui a nós mesmos. Por isso, nessa manhã, eu quero convidar você a colocar os seus relacionamentos diante do Senhor. Talvez as suas dificuldades de relacionamento nem estejam tão distantes de você. Talvez as suas dificuldades estejam dentro da sua própria casa, em se relacionar com seus pais, talvez com seus irmãos, por que não dizer, com seu próprio cônjuge, colegas de trabalho, pessoas com quem nós precisamos nos relacionar todos os dias e muitas vezes temos enfrentado dificuldades. Eu quero nessa manhã convidar você para orarmos ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude a termos os nossos relacionamentos transformados por Ele. E por isso, o que eu peço de você é sinceridade e um coração quebrantado, porque eu creio que Deus é poderoso para mudar não simplesmente as pessoas à nossa volta, porque às vezes é isso que nós queremos. Nós queremos que Deus mude o nosso cônjuge, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, mas poucas vezes estamos dispostos para Deus mudar o nosso coração. E muitas vezes o que precisa ser mudado nessas relações, em primeiro lugar, é o nosso coração. Eu quero convidar você a orar comigo. Aceite esse desafio? Vamos orar. Querido Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Reconhecemos, ó Deus, o quão necessitados nós somos da Tua graça e da Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Deus, que nós precisamos do Senhor, que o Senhor, ó Deus, purifique o nosso coração, que o Senhor purifique a nossa mente e as nossas atitudes, a fim de que possamos responder, ó Deus, com fé, com humildade à Sua palavra. Nós entendemos o Seu chamado para nós nesse texto. Por isso nós pedimos, nos ajude a agir com amor, mesmo quando nós recebemos rejeição, mesmo quando somos perseguidos, mesmo quando em ambientes de hostilidade e ofensas, nós precisamos nos relacionar. Nos ajude, Deus, a agirmos como verdadeiros filhos de Deus, vivendo num contexto difícil. Que o Senhor, ó Deus, perdoe os nossos pecados, que o Senhor, ó Deus, mude o nosso coração, as nossas motivações e as nossas atitudes, para que a partir desse nosso testemunho, as pessoas vejam em nós um caráter de alguém que é verdadeiramente um filho de Deus. Nos ajude a não apenas falarmos de amor, mas vivermos esse amor ensinado por Jesus. Um amor que vai além da benevolência, um amor que vai além do discurso, um amor que busca abençoar não apenas aqueles que nos abençoam, mas também aqueles que nos perseguem. Tem misericórdia de nós e nos ajude. Peço que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe os relacionamentos, que o Senhor transforme o coração do seu povo, para que possamos então, nesse desafio de amar,
responder com fé a esta que é a sua palavra para nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você pense a respeito dos seus relacionamentos e daquilo que você pode fazer para melhorá-los. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo café com Bíblia.